Olá, gente querida, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Hoje nós estamos aqui para a nossa Escola Bíblica Dominical e eu queria falar sobre um assunto que eu acho muito interessante, muito curioso e provavelmente você já tenha ouvido falar. Se não, nós vamos ouvir aqui hoje e tenho certeza que vai ser muito importante para a sua vida compreender essas coisas, né? E que seria isso? Qual é esse assunto que seja interessante para a sua vida? Assim como foi para a minha vida e continua sendo um assunto que me atrai muito, é conhecido como atipificação, ou tipo, né? Que é uma palavra que deriva do grego, é a palavra tupos, né? A gente encontra essa situação lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 6, que o apóstolo Paulo escreve dizendo o seguinte: essas coisas nos foram feitas em figuras. E aí figura que é a tradução da palavra tupos, que é traduzido por figura. Ele tem um sentido de padrão, ilustração, exemplo ou tipo. Um tipo mesmo, né? Quando a gente fala um tipo, é tipo assim, parecido, semelhante, que tem a ver com aquilo, né? E assim, um tipo é um padrão bíblico ou uma ilustração bíblica, normalmente extraída do Antigo Testamento, que ela aponta para um objeto, uma pessoa ou um acontecimento no Novo Testamento, normalmente assim, né? Você muito provavelmente já ouviu algumas referências e uma delas muito interessantes é a que Jesus ele fala lá em João capítulo 3 e o versículo 14, dizendo assim, é uma que nós usamos frequentemente: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui Jesus está falando de um tipo, talvez o mais incrível de todos eles, que é de uma clareza assim sem tamanho. Então eu queria, antes de nós entrarmos nessa tipificação propriamente dito da serpente no deserto, né, serpente de bronze levantada no deserto por Moisés, eu queria falar um pouquinho sobre os nossos alguns outros padrões, ou alguns tipos, ou algumas ilustrações bíblicas, símbolos, né, do Antigo Testamento. E aí eu queria trazer, porque a Bíblia traz muitos exemplos, né, de muitas pessoas que foram usados como tipo. Em Gênesis, por exemplo, nós temos aí Abraão, Isaac e José, que são três pessoas que prefiguraram, né, a vida de Jesus Cristo. Em Gênesis 22, o padrão de sacrifício de Isaac por Abraão, que seria oferecido por Abraão, ele prefigura muitos eventos que espelham a morte de Jesus na cruz do Calvário. A morte e ressurreição de Jesus, né? Não só a morte, mas também sua ressurreição. O Senhor disse a Abraão: toma o teu filho, o teu único filho, aquele Isaac a quem você ama, e vai à terra de Moriá, a um monte, das montanhas, um monte lá que eu te mostrarei, e ali oferece o teu filho em sacrifício. Este versículo ele oferece um paralelo à entrega de Deus, o Pai, de seu filho Jesus, né? Mostra ali, um paralelo. Abraão oferecendo o seu filho Isaque em sacrifício. É um paralelo de Deus oferecendo o seu filho muito amado. Ele faz questão na redação da história, no relato, dizer: toma o teu filho, o teu único filho, aquele que tu amas. E aí a gente vê essa revelação quando Jesus é batizado nas águas por João Batista, ele dizendo assim: eis aí o meu filho amado em quem tenho todo o prazer, a quem eu amo. Então mostra aqui a entrega de Deus, é um paralelo da entrega de Deus, oferecendo Jesus, o seu único filho, o seu unigênito, para ser crucificado e entregue pelos homens. No caso de Abraão, Deus proveu ali um substituto, um sacrifício substituto, né? Ele pede para que Abraão não sacrifique o seu filho e provê ali um cordeiro para o sacrifício, para aquele momento. Diferentemente do sacrifício de Jesus, que este foi o cordeiro substituto. Jesus é que substituiu o sacrifício que nós deveríamos oferecer, né? Como eram os ritos no Antigo Testamento, que as pessoas ofereciam os seus sacrifícios e para repararem os seus erros, os seus pecados, as suas falhas. E aí quando Jesus vem e se apresenta, oferecido por Deus, o Cordeiro Imaculado,
ele é oferecido para perdoar o nosso pecado. Então, Isaac foi um sacrifício voluntário, né? Ele seria ali oferecido como sacrifício, tal como Jesus. Então Isaac fica à disposição de Abraão para ser sacrificado, e Deus naturalmente proveu ali o cordeiro substituto. E esse texto que nós lemos lá em Gênesis 22 retrata um sacrifício e a provisão que Cristo fez definitivamente pelos nossos pecados, tendo em vista que os sacrifícios eram oferecidos para que os seus erros fossem reparados, o erro daquele que estava oferecendo fossem expiados. Mas posteriormente, acontecendo novamente os seus erros, eles deveriam oferecer de novo o sacrifício. No caso de Jesus, entrando como cordeiro substituto, ele se oferece uma única vez e o seu sacrifício dura para sempre. Então a gente tem aqui estes exemplos, né, de Abraão oferecendo, José também, quando ele na verdade ele conta o sonho para os seus irmãos, os seus irmãos passam a odiá-lo por conta disso, então pretendem matá-lo, e aqui a gente vê, pretendem matá-lo, jogam ele na cisterna e depois ele é vendido. Então a gente percebe aqui nessa tipificação, neste personagem José, que a sua vida ali tem um paralelo com a vida de Jesus também, ou a restauração de Israel, melhor dizendo, porque o que acontece? Quando os seus irmãos pretendem matá-lo, e aí vendem ele, desistem de matá-lo, e jogam ele numa cisterna para sepultá-lo ali, fala da morte e sepultamento de Jesus. Então, por fim, ele é vendido pelos seus irmãos para os mercadores ismaelitas, e aí ele vai para o Egito. No Egito tem toda aquela história que Deus acaba dando revelações de sonhos a José. José, então, é levado ao trono, né, ali posto como governador do Egito, e, por fim, seus irmãos vindo comprar comida lá no Egito, porque veio uma grande fome sobre aquela terra. Seus irmãos vão comprar comida no Egito e José então se revela a eles, misericordiosamente ele se revela aos seus irmãos, e aí nesta revelação tipifica a restauração ou a restituição, a integração dos homens, do povo que havia se perdido de Deus, e por ocasião então do sacrifício de Jesus, da sua morte, sepultamento e ressurreição, ele traz de volta, ele abre a porta para que estes homens sejam de novo restaurados. Então ele restaura ali a relação familiar que tinha sido rompida entre os seus irmãos e ele. Então, pelo ato que José ali faz, e o seu perdão aos seus irmãos, ele é uma tipificação, ele é um tipo que aponta para o seu antitipo lá, no caso, Jesus. Então, mais o que na tipificação, o que realmente nos chama muito a atenção é de um fato que ocorre, e Jesus está ali para revelar na tipificação a maior de todas elas, sem nenhuma grande plateia, sem precisar para muita gente, só entre ele e Nicodemos. João capítulo 3 vai narrar essa história. E aí ele começa a falar e dizer assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente vai ver aqui a serpente no poste e a cruz de Cristo. Essa serpente na tipificação, ela tem uma simbologia importantíssima. O que acontece? Quando Jesus explicou a natureza da sua morte expiatória na cruz aos israelitas de seus dias, ele apelou para o que indiscutivelmente, sem sombra de dúvidas, é um dos símbolos redentivos mais fascinantes da história da peregrinação de Israel, por todo aquele período que eles ficaram no deserto, né? É a serpente de bronze no poste. Esse texto a gente vai encontrar lá em Números capítulo 21 e versículo 4 ao 9. Então a gente vai encontrar o seguinte lá. A história vai narrar que os homens estavam lá no deserto e eles começaram a ser picados por serpentes. Então veja bem, a serpente de bronze, ela é o tipo mais claro da obra salvífica de Jesus Cristo na cruz do Calvário. De todos os tipos de sombras, não há nenhuma delas que tenha um predito melhor
a grande obra do Salvador do que esse. Nenhuma delas é tão clara, que mostra com tanta clareza a obra da salvação. Jesus podia ter apontado a Páscoa, ele poderia ter apontado outros eventos, mas o sacrifício que melhor demonstra sua morte expiatória foi ali usado o tipo, a serpente de bronze no deserto. E por quê? Eu anotei alguns pontos aqui que a gente pode entender melhor. A serpente de bronze foi um meio de salvação usado por Deus para os israelitas que foram mordidos pelas serpentes no deserto. Jesus crucificado é o meio de salvação de Deus para todos aqueles que foram infectados mortalmente pelo veneno do pecado no deserto desse mundo caído. Então a gente tem aqui um paralelo. A serpente de bronze colocada naquele poste, ela foi um meio usado por Deus para que todos os israelitas que fossem mordidos pela serpente, infectados pelo veneno, eles olhando para aquela serpente, eles seriam curados. Jesus Cristo, levantado na cruz do Calvário, é o meio usado por Deus para que todo aquele que for infectado pelo veneno do pecado, olhando para o ato de Jesus na cruz, seja restaurado da sua enfermidade mortal, no caso, o pecado. Então a gente encontra esse paralelo aqui entre a serpente de bronze no poste e Jesus na cruz do Calvário. Pois bem, a serpente de bronze era a única forma de salvação para os israelitas. Olha, era a única forma de salvação no sentido do veneno da serpente, ou seja, a serpente física mordia eles e não havia outra forma de serem curados. E a única forma de serem curados daquela mordida era olhando para a serpente de bronze que Deus disse a Moisés: coloque ela em um poste, em uma haste, e coloque no deserto para que eles possam olhar para ela e serem curados dessa mordida. Pois bem, Jesus crucificado, assim como a serpente levantada, Jesus crucificado é o único meio para a salvação, não apenas do judeu, mas também para os gentios, né? Quando nós olhamos para João 3,16, João 3, na verdade 3,16, João 3,15 ali, quando começa ele falando ali, no Antigo Testamento os israelitas eram amados por Deus, por isso receberam uma forma tipológica de cura, ou seja, por Deus amar o povo que estava ali no deserto, ele disse a Moisés: coloque essa serpente no poste. Da mesma forma, assim, no Novo Testamento, como nos é dito que Deus amou, e isso aqui é em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, ele dá ao seu Filho Jesus. Assim como Deus deu ao povo de Israel a serpente de bronze, e por meio deste objeto, eles foram curados da doença do veneno da serpente, assim também que Deus deu por nos ter amado, por Ele nos ter amado, Ele deu o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, e essa salvação que Deus estende, Ele estende a todos os povos, tribos, raças, nações e línguas, ou seja, não há acepção de pessoas. Às vezes a gente tem até uma certa mania de querer estipular o que tipo de pessoas Deus salvaria, mas na verdade a Bíblia nos ensina que a salvação que Deus nos deu, Ele deu a todos, sem exceção. Ele não olhou para a raça, não olhou para a tribo, não olhou para a cultura, não olhou para nada disso. Ele simplesmente disse: quem crer, e é somente isso, quem crer será salvo. Então, um outro ponto é que a serpente de bronze ela era a representação visual da ira de Deus contra o povo murmurador. Então, quer dizer, aquela serpente de bronze, ela só veio em razão da existência de serpentes venenosas, exatamente por causa da murmuração do povo. Ou seja, eles haviam murmurado contra Deus, e aí Deus enviou aquelas serpentes no deserto e elas começaram a picá-los. Dessa forma, quando Cristo crucificado, ele é a representação também da ira de Deus contra toda impiedade e injustiça humana. Então, quer dizer, por que Jesus precisou morrer? Jesus precisou morrer para que se cumprisse, para que se aplacasse, melhor dizendo, a ira de Deus. Ou seja, o homem havia pecado, havia se corrompido, se distanciado de Deus, feito tudo que era ruim e mal. Então, alguém precisava ser crucificado. Na verdade, alguém deveria oferecer um sacrifício, alguém deveria ser punido, porque o salário do pecado ele é a morte.
Então, para que se aplacasse a ira de Deus contra o pecado, Jesus precisou morrer. Então, a gente encontra este paralelo também na própria morte de Jesus. Ele foi oferecido para que fosse purificado a enfermidade do pecado sobre mim. A serpente de bronze, ela também representava a propiciação da ira de Deus. Quem olhasse para a serpente saberia que a ira de Deus seria afastada. A cruz de Cristo demonstra a ira de Deus. É o que nós acabamos de falar, né? Que Jesus foi crucificado para que aplacasse a ira de Deus. Assim como afasta, né? Assim como a cruz de Cristo demonstra a ira de Deus e a afasta, a misericórdia e a verdade se encontram na cruz. Justiça e paz se beijam na morte de Jesus. É justiça porque se faz justiça. Houve um erro, houve uma culpa muito grande, mas a morte de Jesus Cristo cumpre a justiça de Deus, que era a sua ira sendo derramados por conta do pecado, mas mediante essa morte também a paz é liberada sobre todo ser que se aproxima de Jesus, sobre todos aqueles que se aproximam de Jesus e creem nele. Então aqui a gente vê que justiça e paz se beijam diante da morte de Jesus. Cumpre-se a ira de Deus, a sua justiça, né, sobre o pecado, sobre o preço do pecado, e a paz é liberada sobre todas as gentes. A serpente de bronze era uma representação simbólica das serpentes venenosas, que morderam o povo e trouxeram consequências mortais por conta do pecado. Cristo representa aqueles que foram arruinados pelo pecado, tomando sobre si um corpo em semelhança à carne pecaminosa. Isso Paulo escreve aos Filipenses lá no capítulo 2, versículo 6, dizendo que ele se humilhou a si mesmo, ele foi achado na forma de homem e humilhou-se a si mesmo, porque o homem Deus, o ser, o Deus, assume uma forma humana, uma forma de ser frágil, pecador, embora ele sem pecado, Jesus não teve pecado, para que ele pudesse, por meio da sua morte, salvar aqueles que foram envenenados pelos seus próprios pecados até a morte. E ele se fez maldição para que nós recebêssemos as bênçãos de Deus. Então, esse é aqui um paralelo também da serpente e a cruz de Cristo. Apenas a serpente de bronze servia para lembrar os israelitas da causa dos seus pecados. Ela tinha por finalidade levar a memória deles para o jardim do Éden, onde Satanás veio em forma de serpente para tentar seus primeiros pais. A punição para o pecado trazido ao mundo por meio da tentação daquela antiga serpente foi colocada sobre Jesus na cruz. A penalidade do nosso pecado recaiu sobre ele e se tornou pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Assim como os israelitas envenenados foram chamados a crer no comando de Deus, e a serpente de bronze foi o objeto desse comando, nós vemos que tanto o meio quanto o instrumento da salvação de Deus são tipificados aqui. No relato da interação de Jesus com Nicodemos, tanto o meio quanto o instrumento de Deus para a salvação são apontados. O Salvador crucificado é o meio da salvação de Deus. A fé, ou olhar para ele, é o instrumento da salvação. Então, veja bem, no caso de Israel, quando eles olham para a serpente no poste lá, ela é o meio pelo qual Deus salvava ali eles, as suas vidas ali. Então, em Jesus Cristo crucificado, ele é um instrumento de Deus para a salvação, apontado. Então, ele é o instrumento de Deus e o meio é a fé, crer. Ou seja, Jesus é o objeto da salvação e o meio para alcançá-la é crer, é a fé em Jesus Cristo. Então, mais uma vez, a gente encontra aqui um paralelo e Jesus usou isso falando para Nicodemos. E antes dele falar isso, tem uma coisa muito interessante, que é que ele não consegue compreender. E ele diz assim: se eu te falei de coisas terrenas, Nicodemos, e você não entendeu, imagina se eu te falar as celestiais. E aí ele já na sequência começa: assim como Moisés foi levantado, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem vai ser levantado. Ele traz a história para Nicodemos, que provavelmente deveria já conhecer essa história dos hebreus.
Então, para que ele pudesse assimilar a história e compreender que Jesus estava falando do que era importante, que era crer em Jesus Cristo para que fosse salvo do seu pecado. Os israelitas infectados foram chamados externamente a olharem para a serpente. Eles foram chamados para olhar para a serpente de bronze para serem curados. Os pecadores são chamados externamente a olharem para o Filho de Deus crucificado para serem salvos do seu pecado. Então, esse convite que Jesus nos faz, que Deus nos faz olhar para Jesus Cristo, é o mesmo que o povo de Israel recebeu de quando eles estavam no deserto, para olharem para aquela serpente, para que eles fossem curados do seu veneno. A mesma coisa acontece com a gente hoje. Somos convidados a olharem para Jesus Cristo, crendo no seu ato crucificial para sermos salvos dos nossos pecados. A serpente foi levantada na frente dos israelitas por meio do campo, para que todos aqueles que fossem mordidos olhassem para ela e fossem curados. Jesus foi levantado, primeiro na cruz, depois em sua ressurreição, então em sua ascensão, e por fim na pregação do Evangelho, para que os pecadores olhem para ele e sejam salvos. Então a gente consegue aqui compreender que Jesus é levantado na cruz, depois ele é levantado na sua ressurreição, e por fim ele é pregado o seu evangelho para todas as gentes, para que as pessoas possam olhar, conhecê-lo e serem salvos. A serpente de bronze era o central e totalmente suficiente meio de cura dos israelitas. Ou seja, eles não tinham outra forma, eles não tinham um antídoto de serpente, eles não tinham outra coisa que pudessem fazer para serem curados. A serpente naquela haste era suficiente, totalmente suficiente para curá-los. A cruz é o central, totalmente suficiente meio da salvação de Cristo para curar todo aquele que nele crer. Assim como também Jesus é totalmente suficiente, unicamente suficiente. A Bíblia inclusive diz que não há outro nome dado entre os seres humanos pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é o único e suficiente que pode nos salvar. O seu sacrifício na cruz foi para nos salvar, para perdoar-nos dos nossos pecados, remir-nos de toda iniquidade. Assim como Deus escolheu um homem, Moisés, para levantar a serpente de bronze no poste para que as pessoas olhassem para ele e fosse curado, Deus escolheu ministros para proclamarem a Jesus por meio da pregação de Cristo crucificado, para que todo homem possa contemplá-lo e ser salvo. Aqui é um ponto muito interessante, porque na verdade no Antigo Testamento, Deus ele escolhe Moisés para liderar o povo de Israel, para conduzir esse povo. E quando eles estão no deserto, acontece tudo isso. Eles são ali picados, punidos pelas serpentes que estavam vagando pelo deserto. E aí Deus, através de Moisés, né, claro que foi o escolhido, para fazer essa serpente, colocar lá e eles serem curados. No período pós-Jesus, que aí quando ele ascende aos céus, aí ele deixa os seus discípulos para levarem este evangelho, para ministrarem a palavra, anunciarem a palavra da salvação, o evangelho, as boas novas. Deus escolheu os ministros para proclamarem este evangelho a todas as pessoas, para que Jesus se torne conhecido de todos e então eles possam contemplar Jesus através da ministração do evangelho por mim, você, seus irmãos, pastores, para que as pessoas possam ouvir a palavra do evangelho, crer em Jesus e serem salvas. Assim como olhar para a serpente de bronze era um meio tolo, Imagina você isso. A coisa estava matando as pessoas e o que eles precisavam apenas fazer era olhar para a serpente. Olhar para a serpente era um meio tolo para que eles fossem curados daquele veneno. Olhar para o Salvador crucificado, um homem executado publicamente, é um meio, vamos colocar aqui, é uma coisa simples. Olhar para Jesus crucificado é uma forma simples, aos olhos do mundo, para a salvação de pecadores condenados à morte. Assim como simplesmente olhar para aquela serpente foi um meio tolo, mas que salvou a vida deles, olhar para Jesus, o seu sacrifício poderoso, olhar apenas para ele é a coisa mais simples que tem,
para que nós possamos ser salvos do nosso pecado. Homens e mulheres que foram condenados à morte por conta do seu pecado. A serpente de bronze foi levantada em favor de muitos para salvá-los da ira de Deus e das consequências mortais do pecado. Cristo foi levantado em favor de muitos para salvar a humanidade da ira de Deus e das consequências mortais do seu pecado. Somente aqueles que olham em fé para Cristo são redimidos da mordida mortal do pecado. Então, essa tipificação, esse paralelo que Jesus faz, então, da serpente de bronze no deserto e da sua morte na cruz do Calvário, é magnífico, porque ele disse assim, aquela serpente de bronze lá no deserto, ela curou os homens da ferida da sua carne, mas o Filho de Deus levantado na cruz do Calvário vai curar a humanidade da ferida, do veneno do pecado infectado na sua alma. Somente, nada mais isso, somente a cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para limpar a doença venenosa, mortal do pecado, infectando a alma humana. Somente através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o objeto da cura e a fé, ela é o meio pelo qual você alcança esse Jesus. Não existe outra forma, não há outro caminho, não há outra maneira, não há como se esquivar disso. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. A Bíblia deixa isso tão claro porque às vezes as pessoas recorrem a outros meios, recorrem a outras pessoas. Fique aqui claro uma coisa para você, e a Bíblia nos esclarece isso. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, irmãos, o que eu quero deixar aqui para você nessa manhã é que além desse entendimento de que aquilo que a Bíblia diz, algumas vezes no Novo Testamento, muito provavelmente ela é o cumprimento da tipificação ou de alguma coisa que já aconteceu no Antigo Testamento. Se realiza no Novo Testamento aquilo que foi predito no Antigo Testamento. Então, o tipo é uma coisa, um objeto, um evento ou uma pessoa no Antigo Testamento que aponta para o seu antitipo no Novo Testamento. Então, a gente vê o caso de Abraão e o sacrifício de Isaac, que apontam para o sacrifício de Jesus na cruz. Aquilo que Deus estava pedindo de Abraão era aquilo que ele ofereceria para a salvação da raça humana. Então eu quero parar por aqui. Foi até aqui que Deus me trouxe. Então eu agradeço a Deus por este momento tão maravilhoso que nós passamos juntos aqui. Que você possa, neste domingo, ter um final de domingo abençoado, cheio de paz, de alegria, com isso em sua consciência. Que o sacrifício de Jesus na cruz, ele foi uma obra magnífica, extraordinária, mas que o meio para alcançar a bênção deste sacrifício é a coisa mais simples que existe. É olhar para Jesus, crer nele, e aí a Bíblia diz assim, e então você será salvo. Então, o que eu quero dizer com isso é que você não precisa inventar história. Você não precisa recorrer a meios gigantescos ou coisas burocráticas. Você não precisa fazer sacrifício. Você não precisa, mudar de repente a história do mundo para que você possa alcançar essa bênção na sua vida. Você só precisa usar o meio mais simples que existe. Olhar para a obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário e crer. O olhar em fé para a cruz do Calvário, para o ato de Jesus na cruz, é suficiente para a redenção da alma humana. Então, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seus amigos, seus vizinhos, seu trabalho, sua saúde, que a sua família possa desfrutar da plena paz em Cristo e que Deus abençoe você. Esteja um final de domingo abençoado, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.